Olha que coisa mais linda. Obrigada, senhor. E o Brasil se despede de uma das maiores atrizes de sua história. Morreu na noite desta segunda-feira, dia 17 de agosto, em São Paulo, aos 98 anos, Laura Cardoso. Uma artista que dedicou mais de 8 décadas à dramaturgia brasileira e que ajudou a construir a história do rádio, da televisão, do teatro e do cinema no país. Laura Cardoso nasceu em São Paulo em 13 de setembro de 1927, com o nome de Laurinda de Jesus Cardoso. E a paixão pela interpretação começou muito cedo. Aos 15 anos, ela iniciou a carreira no rádio, na Rádio Cosmo. Era uma época em que as radionovelas tinham enorme importância para o público brasileiro. Foi ali que Laura começou a desenvolver uma das principais características que marcariam toda a sua carreira. A capacidade de interpretar personagens diferentes e dar verdade e emoção a cada um deles. Poucos anos depois, ela chegaria à televisão. Laura Cardoso foi uma das pioneiras da TV brasileira e acompanhou praticamente toda a evolução da televisão no país. Ela viveu os primeiros anos da televisão ao vivo, os teleteatros, as grandes produções das emissoras pioneiras e, posteriormente, a consolidação das novelas como um dos principais produtos da televisão brasileira. Ao longo da sua trajetória, foram mais de 60 novelas, mais de 100 trabalhos em televisão, além de dezenas de filmes e importantes trabalhos no teatro. E talvez seja justamente essa longevidade que faça de Laura Cardoso uma artista tão especial. Ela atravessou gerações, enquanto muitos artistas de uma determinada época acabam ficando associados apenas à memória daquele período. Laura Cardoso continuou presente para diferentes gerações de brasileiros. Ela esteve em novelas que se transformaram em clássicos da televisão. Entre os seus trabalhos mais lembrados estão personagens de produções como Mulheres de Areia, A Viagem, Rainha da Sucata, Felicidade, Fera Radical, Irmãos Coragem, Chocolate com Pimenta, Caminho das Índias, Império e tantas outras. Em Mulheres de Areia, por exemplo, interpretou Isaura, mãe das protagonistas Ruth e Raquel. Em A Viagem, viveu Dona Guiomar, personagem que também ficou marcada na memória do público. Mas resumir Laura Cardoso apenas a novelas seria diminuir a importância da sua trajetória. No teatro, ela também construiu uma carreira respeitadíssima e recebeu importantes prêmios, incluindo 2 prêmios Shells de melhor atriz. No cinema, participou de mais de 30 filmes e também recebeu reconhecimentos por seus trabalhos. Laura ainda emprestou sua voz a personagens Betty Hubble, do desenho Os Flintstones, mostrando mais uma vez a sua versatilidade como artista. Ao longo da carreira, recebeu diversas homenagens. Em 2006, foi condecorada com a Ordem do Mérito Cultural, uma das principais honrarias concedida a personalidades que contribuíram para a cultura brasileira. Mesmo depois de décadas de carreira, Laura Cardoso nunca tratou a profissão simplesmente como um trabalho. A atuação fazia parte de sua vida. Ela continuou trabalhando e participando de projetos, mesmo em idade avançadas. Nos últimos anos, mesmo afastada das novelas, continuou sendo lembrada, homenageada e admirada pelo público. E talvez uma das maiores provas da importância de Laura Cardoso seja justamente esta. Quando falamos sobre a história da televisão brasileira, é praticamente impossível contar essa história sem falar de Laura Cardoso. Ela estava lá, no começo. Ela acompanhou a transformação do rádio em televisão, acompanhou a chegada das grandes novelas, acompanhou mudanças de linguagem, de tecnologia e de comportamento e do público, e continuou fazendo aquilo que mais amava, interpretar. A atriz Laura Cardoso deixa uma história que não termina com sua morte, porque os personagens permanecem, as novelas permanecem, os filmes permanecem, as peças permanecem e principalmente permanece a memória de uma mulher que dedicou a vida à arte de representar.
Hoje, o Brasil perde uma grande atriz, mas ganha também a oportunidade de olhar para trás e reconhecer a importância de uma artista que ajudou a construir a nossa própria memória cultural. Laura Cardoso tinha 98 anos, uma vida inteira dedicada à arte, uma carreira que atravessou mais de 8 décadas e um legado que certamente vai atravessar muitas outras gerações. Descanse em paz, Laura Cardoso, e obrigado por tantos personagens, tantas histórias e tantas emoções. A televisão brasileira jamais será contada da mesma maneira sem você. A atriz morreu em sua casa. De acordo com as informações divulgadas pela família, a morte ocorreu na noite de 17 de agosto de 2026, de forma tranquila